E se você fosse obrigada a se casar com um milionário que te ignora desde o primeiro dia? Diana viveu exatamente isso. Um casamento arranjado, cheio de desprezo, silêncio e humilhações públicas que fariam qualquer pessoa desistir. Mas o destino é imprevisível, e um segredo escondido dentro desse relacionamento começa a mudar tudo. Quer saber até onde ela vai suportar? E se o coração de pedra dele pode realmente ser transformado pelo amor? Então, assista até o fim, porque essa história vai prender a sua atenção do começo ao último segundo. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O som solene dos violinos enchia o salão principal da mansão Almeida, um espaço monumental que parecia ter sido esculpido apenas para impressionar. Lustres de cristal refletiam luzes douradas. Arranjos de flores raras exalavam fragrâncias intensas e centenas de convidados observavam cada detalhe com olhos atentos. Para eles, aquele era o evento do ano, o casamento do herdeiro mais cobiçado do país, Otávio Almeida com a jovem Diana Rodrigues. Mas para os noivos, aquilo não passava de um teatro frio, um contrato selado por interesses familiares. Otávio estava imponente no altar, o terno impecável moldado ao corpo atlético, o queixo erguido, em uma postura de poder. Seu rosto, porém, era uma máscara de indiferença. Não havia emoção, apenas cálculo. Ele pensava em números, contratos, ações, nunca em votos ou sentimentos. Naquele momento, não via uma noiva se aproximando, mas sim uma obrigação. Em sua mente, Diana era apenas mais uma jogadora no tabuleiro de conveniências da alta sociedade, alguém que aceitara o casamento para se beneficiar da fortuna Almeida. Do outro lado do salão, Diana respirava fundo, tentando conter o desespero. O vestido de renda branca parecia pesar toneladas sobre seus ombros delicados. Seus olhos castanhos, embora belos, estavam marejados de nervosismo. Ela não estava ali por escolha. Sua família, arruinada financeiramente após dívidas e falências, havia visto naquele casamento a única salvação para preservar a honra. Diana a aceitara em silêncio, sacrificando sua juventude por lealdade à mãe doente e ao irmão mais novo, que dependia dela. Os olhares de julgamento dos convidados a perfuravam. Alguns cochichavam sobre sua origem simples, outros comentavam que o herdeiro Almeida merecia alguém à altura. Diana caminhava lentamente pelo tapete vermelho, cada passo ecoando como uma sentença. Ela queria gritar, queria fugir, mas manteve a cabeça erguida. Se havia algo que ainda possuía, era sua dignidade, e não deixaria que fosse arrancada naquele altar. Quando chegou até Otávio, o choque foi imediato. Ele não lhe ofereceu a mão, não sorriu, não demonstrou sequer a formalidade de um gesto cordial. Apenas fixou o olhar no celebrante, como se ela não existisse. Diana engoliu em seco, os dedos apertando com força o buquê de lírios. O coração acelerava, mas não por amor, e sim pela dor de sentir-se invisível diante de todos. O celebrante prosseguiu, falando de amor, união e destino. Palavras bonitas que soavam como ironia cruel para os dois. O sim de Otávio foi rápido, impessoal, como quem assina um contrato de negócios. O de Diana demorou alguns segundos, sua voz embargada, mas firme. O beijo que deveria selar o momento não veio. Ele apenas inclinou a cabeça, distante, alimentando os sussurros dos convidados. Durante a recepção, Diana tentou se portar como esposa exemplar, conversando educadamente com senhoras da sociedade, sorrindo discretamente para fotógrafos e evitando os olhares de pena. Enquanto isso, Otávio mantinha-se cercado de empresários e políticos, brindando, rindo e falando de investimentos, como se tivesse esquecido que havia acabado de se casar. A cada minuto, a distância entre eles se tornava mais gritante. Quando finalmente se retiraram para a noite de núpcias, Diana ainda guardava uma fagulha de esperança. Talvez longe dos olhos de todos, ele fosse capaz de mostrar um mínimo de humanidade. Mas ao entrar no quarto luxuoso, a primeira ação de Otávio foi tirar o paletó e jogá-lo sobre a cadeira, antes de fitá-la com frieza. "Não espere nada de mim",
A voz dele foi cortante, definitiva. Este casamento é apenas um acordo. Não crie ilusões. As palavras a atingiram como lâminas. O buquê escapou de suas mãos e caiu no chão, espalhando pétalas sobre o tapete. Diana sentiu o corpo tremer, mas não respondeu. O silêncio era a única arma que possuía contra a crueldade dele. Virou-se, caminhou até a cama enorme e se sentou à beira, tentando conter as lágrimas. Otávio já havia se afastado, ocupado em atender uma ligação, como se ela fosse irrelevante. A imagem dele falando de negócios na varanda, ainda com a aliança recém-colocada no dedo, foi o símbolo perfeito da vida que a aguardava. Um casamento sem amor, sem afeto, sem futuro. Naquela noite, Diana deitou-se vestida, encarando o teto. Cada lágrima que escorria era um lembrete de que agora carregava um sobrenome poderoso, mas vazio de significado. Mesmo assim, fez um juramento silencioso. Poderia ser ignorada, humilhada, até desprezada, mas não deixaria que sua dignidade fosse destruída. O dia seguinte amanheceu envolto em uma calma enganosa. Do lado de fora, os jardins da mansão Almeida eram regados pelos primeiros raios de sol, refletindo o brilho das gotas de orvalho. Do lado de dentro, porém, reinava um silêncio incômodo. O silêncio de um lar que deveria ser repleto de esperança após a noite de núpcias, mas que mais parecia um mausoléu. Diana despertou no quarto de hóspedes, com os olhos ainda vermelhos do choro contido. O vestido de noiva permanecia cuidadosamente pendurado, como um lembrete cruel da noite anterior. Ela suspirou fundo, reunindo forças para sair da cama. Vestiu-se com um simples robe de seda branca e abriu a porta com cautela. Logo percebeu os olhares dos empregados, alguns de curiosidade, outros de piedade. Ninguém precisou dizer nada. O fato de ela não ter compartilhado a noite com o marido já corria pelos corredores. A governanta, Dona Olívia, aproximou-se com um sorriso amável. Mas Diana percebeu a hesitação no olhar. Bom dia, senhora Almeida. O café está servido. Senhora Almeida. O título soava mais como ironia do que honra. Diana agradeceu com a voz baixa e caminhou até a sala de refeições. O espaço era amplo, iluminado por janelas que deixavam entrar o sol da manhã. No entanto, à mesa havia apenas uma xícara usada e um prato vazio. Otávio já havia saído. O senhor partiu para o escritório antes do amanhecer, explicou um dos mordomos. Disse que teria um dia cheio. Diana forçou um sorriso educado, mas o vazio dentro dela aumentou. Nenhuma palavra de cuidado, nenhum bilhete, nem sequer um gesto de cortesia. Otávio parecia decidido a cumprir sua promessa. Ignorá-la. Os dias seguintes seguiram a mesma rotina cruel. Ela caminhava pela mansão, ocupando-se com a biblioteca ou com o jardim, tentando se distrair. Conversava com Dona Olívia ou ajudava discretamente os empregados, que aos poucos passaram a respeitar sua gentileza. Ainda assim, a sensação de ser invisível a corroía. Otávio passava o dia fora, e quando voltava à noite, trancava-se no escritório. Às vezes, cruzavam-se nos corredores. Ele cumprimentava com um breve aceno de cabeça, nada mais. Apesar da dor, Diana recusava-se a se entregar ao vitimismo. Quando sozinha, ensaiava pequenas formas de resistência. Caminhava ereta, mantinha o olhar firme diante dos olhares de julgamento e sempre se lembrava da promessa que fizera a si mesma. Não deixaria que ninguém destruísse sua dignidade. Foi em uma noite de jantar formal que a humilhação se tornou pública. A sala de jantar estava preparada para receber alguns dos sócios da família Almeida. A mesa longa, repleta de porcelanas e taças cintilantes, parecia um palco de luxo. Diana vestira um vestido azul escuro, discreto, mas elegante, escolhendo manter a compostura. Quando Otávio entrou, nem sequer lhe ofereceu o braço. Sentaram-se lado a lado, mas ele não lhe dirigiu uma única palavra. Durante a refeição, um dos convidados, já animado pelo vinho, comentou em tom jovial: Otávio, por que não brinda a sua bela esposa? Afinal, não é sempre que se vê um casamento como o de vocês. O salão mergulhou em silêncio por alguns segundos.
Todos esperavam uma frase cortês, um gesto mínimo de afeto. Mas a resposta de Otávio foi cortante. Ela sabe se virar sozinha. Alguns riram, constrangidos. Outros desviaram o olhar. Diana manteve o sorriso discreto, mas por dentro sentiu a lâmina do desprezo atravessar seu peito. Cada palavra dita por ele diante dos convidados era como uma sentença pública de rejeição. Quando o jantar terminou, Otávio levantou-se imediatamente, deixando-a sozinha à mesa. Diana permaneceu sentada por alguns instantes, respirando fundo, reunindo forças para não chorar diante de todos. Levantou-se com a cabeça erguida como se nada tivesse acontecido e saiu do salão com passos firmes. Mas assim que alcançou o corredor vazio, as lágrimas finalmente escaparam. De volta ao quarto, deitou-se olhando para a janela. O céu estava tomado por estrelas, mas nenhuma delas parecia brilhar para ela. Murmurou baixinho: "Até quando vou suportar isso?" Do outro lado da casa, Otávio revisava relatórios no escritório. Fingia concentração, mas sua mente insistia em retornar à imagem de Diana na mesa, segurando o sorriso mesmo após sua indiferença. Algo nele se contorceu, uma sensação incômoda que não sabia nomear. Orgulho? Culpa? Não queria admitir, mas a firmeza silenciosa dela o perturbava mais do que qualquer cena dramática poderia ter feito. O convite chegou em um envelope dourado, lacrado com o brasão do Clube Imperial. Era a tradicional recepção de gala de início de temporada, onde políticos, empresários e famílias influentes exibiam poder, alianças e aparências. Para os Almeida, a presença era obrigatória. Para Diana, era mais um teste cruel. Enfrentar de frente os olhares e cochichos que já circulavam sobre seu casamento. Na noite do evento, o salão imenso brilhava sob candelabros de cristal. O piso de mármore refletia a luz das centenas de lustres, e as mulheres desfilavam em vestidos longos, enquanto os homens exibiam ternos impecáveis. O ambiente cheirava a riqueza e julgamento. Otávio caminhava na frente, como se carregasse sozinho a importância do nome Almeida. Seu porte era firme e imponente, cada passo ecoando como o de um general em campo de batalha. Atrás dele, Diana o seguia em silêncio, sustentando o queixo erguido e um vestido vermelho profundo que realçava sua delicadeza. Embora insegura por dentro, recusava-se a parecer frágil. Se fosse cair, cairia com dignidade. Assim que chegaram, um grupo de empresários aproximou-se. Taças de champanhe foram erguidas, risadas superficiais preencheram o ar. Foi então que Otávio, sem pensar, cometeu a crueldade que feriria Diana mais do que qualquer silêncio. Esta é Diana. Sua voz era firme, mas fria. Minha esposa, escolhida pelo meu pai para manter a tradição da família. O comentário caiu como uma pedra no salão. Alguns sorriram desconfortáveis, outros disfarçaram tosses. Diana sentiu o coração despencar, mas não deixou que o rosto denunciasse sua dor. Sorriu com elegância, inclinou a cabeça em cumprimento e respondeu com doçura: "É um prazer conhecê-los." Foi um ato de resistência silenciosa. Enquanto ele a diminuía, ela respondia com classe, recusando-se a mostrar a ferida. Mas, por dentro, o orgulho sangrava. A festa seguiu e Diana percebeu os olhares curiosos sobre si. Cochichos ecoavam pelos cantos. Ele a ignora, um casamento arranjado, ela parece deslocada. Cada comentário não dito em voz alta pesava como chumbo em seus ombros. Ainda assim caminhava entre as mesas com passos firmes, cumprimentando senhoras, sorrindo para jovens, mantendo a postura. Sua dignidade era seu escudo. Horas mais tarde, o corpo já estava exausto. A pressão, a falta de alimento, desde cedo, o peso de suportar olhares que julgavam e risadas abafadas fizeram seu coração disparar. A visão começou a ficar turva, e antes que pudesse pedir ajuda, seus joelhos cederam. Um murmúrio atravessou o salão, abafando a música da orquestra. Diana desmaiara diante de todos. Otávio, que conversava com investidores do outro lado, notou a agitação. Ao ver o corpo de sua esposa caído no chão,
Algo inédito rompeu sua barreira de frieza. O coração disparou e, sem pensar, atravessou o salão. Os curiosos abriram espaço quando ele se ajoelhou ao lado dela. Diana, chamou, a voz firme mas carregada de urgência. Sem esperar, ergueu-a nos braços, como se fosse frágil demais para qualquer outro toque. O choque tomou conta dos convidados. O homem que tratava a esposa como um fardo, agora a carregava como se fosse seu bem mais precioso. Abram caminho. Sua ordem ecoou e ninguém ousou desobedecer. Diana repousava inconsciente contra o peito dele. O perfume suave dela misturava-se ao calor de sua pele, e cada batida frágil do coração dela parecia ecoar dentro dele. Pela primeira vez, Otávio sentiu medo de perdê-la. Um medo que não conseguia explicar. No carro, ainda com ela nos braços, Otávio permaneceu em silêncio. O motorista perguntava se deveria ir a um hospital, mas ele apenas respondeu: "Para casa, agora." Durante o trajeto, não desviava os olhos dela. Observava o rosto pálido, os lábios entreabertos, as mãos delicadas sobrepostas sobre o colo. Um aperto desconhecido apertava seu peito. Não era apenas preocupação. Era algo mais profundo, algo que não ousava admitir. Ao chegar à mansão, levou-a diretamente para o quarto. Ordenou que chamassem o médico particular imediatamente. Enquanto aguardava, permaneceu ao lado da cama, os olhos fixos no corpo frágil de Diana. Cada respiração dela parecia lhe devolver um pouco do ar que ele mesmo perdera. Quando o médico chegou, examinou-a com calma, pedindo a Otávio que aguardasse. Ele, impaciente, recusou-se a sair. Observava cada gesto, cada anotação, como se a vida dele dependesse do diagnóstico. "Doutor?" perguntou, a voz firme, mas com uma ansiedade que raramente revelava. "O que ela tem?" O médico respirou fundo, fechando a maleta antes de responder. O desmaio foi causado por exaustão, estresse e falta de cuidados. Mas há algo mais que o senhor precisa saber. Os olhos de Otávio estreitaram. A sala pareceu encolher, o tempo suspenso, enquanto aguardava a revelação. O quarto estava mergulhado em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som do coração acelerado de Otávio. As palavras do médico ainda ecoavam, cada sílaba reverberando como um soco inesperado. Sua esposa é virgem. Por alguns segundos, ele ficou imóvel, a mente em branco. Como aquilo era possível? Diana, aquela jovem que ele sempre julgara calculista, disposta a se vender para salvar a família, jamais havia pertencido a ninguém. Todos os preconceitos que carregava sobre ela ruíam como um castelo de areia diante da maré. "Tem certeza do que está dizendo, doutor?" perguntou, a voz mais rouca do que pretendia. O médico ergueu os olhos com serenidade. "Tenho, senhor Almeida. Não estou dando palpites. É um fato. Se me permite um conselho, cuide dela. Está frágil, não apenas fisicamente, mas emocionalmente." Guardou os instrumentos na maleta e concluiu com firmeza: "Às vezes o corpo fala o que a alma tenta esconder." Otávio não respondeu. Apenas observou enquanto o médico deixava o quarto. As portas se fecharam atrás dele e o silêncio voltou a reinar, ainda mais denso. Caminhou até a cama devagar, como se estivesse se aproximando de algo precioso demais para ser tocado. Diana repousava com os olhos fechados, os cabelos espalhados sobre o travesseiro, como uma moldura delicada. A respiração suave subia e descia em ritmo tranquilo, mas o rosto denunciava a exaustão. Otávio estendeu a mão, hesitante, afastando uma mecha de cabelo que lhe cobria a face. O toque foi leve, quase reverente. Pela primeira vez, não havia frieza nem obrigação em seu gesto, apenas a estranha sensação de estar diante de algo que ele não merecia. Sentou-se na poltrona ao lado, os cotovelos apoiados nos joelhos, o rosto escondido entre as mãos. Sua mente fervia. Durante semanas, havia tratado Diana como um fardo, como uma intrusa em sua vida. Humilhou-a em público, ignorou suas tentativas silenciosas de se aproximar, acreditando que ela era igual a todas as outras que já tentaram se aproximar da fortuna Almeida. Agora, descobria que havia julgado errado.
Virgem. A palavra ecoava, trazendo junto uma avalanche de arrependimento. Ela havia se entregado a um casamento frio, aceitando um destino sem amor, apenas para proteger a própria família. E ele a esmagara com desprezo. Levantou-se e começou a andar pelo quarto. Cada passo era um confronto com sua própria consciência. Orgulho sempre fora sua maior armadura, o escudo que o protegia de envolvimentos, de fraquezas, de dores antigas que não ousava revisitar. Mas Diana, com sua inocência e dignidade silenciosa, estava arrancando camada por camada desse escudo sem sequer perceber. Um suspiro suave o fez olhar para trás. Diana mexeu-se na cama, os olhos semicerrados, ainda perdida entre o sono e a vigília. Murmurou baixinho, quase como uma confissão inconsciente. Eu não queria, mas não tive escolha. Otávio sentiu um aperto no peito. Aquela frase, dita em sonho, era mais verdadeira do que qualquer diálogo que poderiam ter. Ela não queria estar ali, não desejava aquele casamento imposto, mas suportava tudo com uma força que ele começava a admirar. Aproximou-se de novo, inclinando-se sobre a cama. Por um instante, permitiu-se apenas observar. Cada traço do rosto dela parecia mais claro agora. A delicadeza da pele, os cílios longos, os lábios suaves. Era como se a estivesse vendo pela primeira vez. E a pergunta que insistia em sua mente era: o que mais eu não sei sobre você, Diana? Ficou ali em silêncio, até que o sol começou a nascer, tingindo o quarto de dourado. Pela primeira vez em muito tempo, Otávio não pensava em negócios, lucros ou estratégias. Seu mundo estava resumido àquela mulher que dormia diante dele. Quando Diana despertou de fato, horas depois, encontrou-o sentado à poltrona, ainda observando-a. O choque percorreu seu corpo. Nunca esperara que ele permanecesse ali, a velar seu sono. Você ficou? Perguntou a voz frágil. Otávio pigarreou, recostando-se. Queria ter certeza de que estava bem. Sua voz saiu mais suave do que pretendia, revelando um cuidado que não ousava demonstrar abertamente. Diana não insistiu. Apenas assentiu e desviou o olhar, mas uma centelha de dúvida nasceu em seu coração. Estaria Otávio mudando, ou aquilo era apenas mais uma obrigação social? Ele mesmo não tinha resposta. Sabia apenas que, a partir daquela noite, algo havia mudado dentro dele. E por mais que tentasse negar, já não conseguia olhar para Diana da mesma forma. A mansão Almeida parecia diferente naquela manhã. Os corredores, sempre silenciosos, estavam impregnados de um clima estranho, quase palpável. Para Diana, a sensação era confusa. Por um lado, sentia-se ainda mais frágil após o desmaio e a humilhação pública. Por outro, percebia algo diferente no comportamento de Otávio. Ele a olhava de forma mais atenta, como se estivesse tentando decifrá-la. Mas a distância entre eles ainda permanecia. Diana acordara cedo e preferira não tomar o café na sala de refeições. Pediu que lhe levassem uma bandeja ao quarto e passou horas na varanda, com um livro aberto que mal conseguia ler. As páginas se embaralhavam diante dos olhos marejados. O que mais a ferira não tinha sido o desmaio, nem os cochichos maldosos, e sim o peso das palavras que Otávio dissera no salão quando a apresentara como a esposa escolhida pelo pai. Ela se sentia um objeto, não uma mulher. Enquanto isso, no escritório, Otávio encarava relatórios sem conseguir se concentrar. As palavras do médico martelavam em sua mente. Ela é virgem. Não era apenas o fato em si que o perturbava, mas tudo o que vinha com ele. A prova de que havia sido injusto, de que havia a julgado sem conhecê-la, de que a desprezara quando, na verdade, ela era muito mais forte e íntegra do que imaginara. E por mais que tentasse negar, uma estranha necessidade de protegê-la nascia dentro dele. Foi nesse estado de inquietação que a cena inesperada aconteceu. Ao atravessar o corredor, ouviu risadas vindas da biblioteca. O som, leve e doce, era inconfundível. Diana. Ao entrar, encontrou-a sentada próxima à janela, sorrindo diante de um homem que ele reconheceu imediatamente. Rafael Monteiro, amigo de infância de Diana e vizinho da antiga família Rodrigues.
Rafael conversava animadamente, trazendo notícias da mãe dela, e a cumplicidade entre os dois era evidente. Otávio sentiu um calor subir-lhe a face. Um incômodo inexplicável apertou seu peito. "Quem é você?" perguntou, a voz firme, embora carregada de ciúme. Diana ergueu os olhos, surpresa com o tom. "Rafael é um amigo de infância. Veio trazer notícias da minha mãe." Rafael levantou-se educadamente, cumprimentando Otávio com formalidade. "Senhor Almeida, é uma honra conhecê-lo. Não pretendo atrapalhar, apenas quis trazer notícias a Diana." Mas Otávio quase não ouviu. Seu olhar estava cravado nela, como se buscasse respostas que não sabia formular. Rafael despediu-se, prometendo voltar em outra ocasião, e deixou o ambiente em um clima pesado. Assim que a porta se fechou, o silêncio se tornou insuportável. Diana encarou Otávio firme. "Por que falou daquele jeito? Ele não fez nada além de ser gentil comigo." Otávio deu um passo à frente, incapaz de controlar o turbilhão. "Você sorriu para ele de uma forma que nunca sorriu para mim." Diana arregalou os olhos, atônita. "Isso é sério. Depois de tudo o que já fez comigo, agora vai reclamar porque sorri para alguém que me trata com respeito?" As palavras dela atravessaram Otávio como facas afiadas, e talvez, justamente por isso, ele agiu por impulso. Segurou o braço dela, puxando-a levemente para si. Antes que pudesse pensar, inclinou-se e a beijou. O beijo não foi calculado, nem frio. Foi intenso, carregado de desejo reprimido e da raiva contra si mesmo por não conseguir se afastar. Diana pega de surpresa. Hesitou por alguns segundos, mas logo sentiu o corpo responder. Havia nele uma força magnética, difícil de resistir. Ainda assim, a lembrança das humilhações a fez recuar. Ela o empurrou suavemente, afastando os lábios com a respiração acelerada. "Por quê?" sussurrou confusa. "Por que agora?" Otávio fechou os olhos, tentando recuperar o controle. Não deveria ter acontecido. Virou-se, escondendo o próprio conflito. "Esqueça isso." Diana permaneceu imóvel, o coração em descompasso. Como esquecer? O beijo a incendiara, mas também a confundira. Ele parecia dividido entre dois homens, o marido frio que a ignorava e o homem vulnerável que a desejava. Naquela noite, deitada na cama, Diana refletiu sobre o que sentira. Parte de si odiava a forma como ele invadira sua resistência, mas outra parte não conseguia negar que, pela primeira vez, havia sentido algo que beirava a paixão. Enquanto isso, no escritório, Otávio encarava o próprio reflexo na janela. O beijo o atormentava. Ele sempre controlara seus instintos, sempre colocara o orgulho acima de tudo. Mas com Diana, perdera o controle em um instante. E isso o aterrorizava tanto quanto o atraía. A semana seguinte trouxe consigo um peso diferente, como se cada corredor da mansão carregasse lembranças do beijo roubado na biblioteca. Diana evitava cruzar os olhos com Otávio, embora fosse impossível não sentir sua presença. Ele, por sua vez, tentava agir como se nada tivesse acontecido, escondendo-se atrás da frieza que sempre o definira. Mas era inútil. O silêncio entre eles agora estava impregnado de tensão, não de indiferença. Diana percebia isso nos pequenos gestos. O olhar dele demorava um segundo a mais quando a encontrava no jardim. A forma como a voz ficava mais grave quando perguntava se ela estava bem. Até mesmo o modo como afastava discretamente qualquer convidado que ousasse se aproximar demais dela em reuniões sociais. Era como se Otávio fosse incapaz de admitir o que sentia, mas não conseguisse mais disfarçar. Certa noite, enquanto jantavam sozinhos, Diana quebrou o silêncio. "Não precisa me vigiar como se fosse propriedade sua", disse, a voz baixa, mas firme. "Não sou um troféu da família Almeida." Otávio ergueu os olhos do prato surpreso. "Está enganada." "Estou?" Ela rebateu, sustentando o olhar. "Então diga, Otávio, o que sou para você?" Ele abriu a boca, mas não respondeu. As palavras ficaram presas na garganta, esmagadas pelo orgulho. Diana suspirou e voltou a comer resignada. No fundo, desejava ouvir algo que desse sentido ao que viviam, mas ainda não estava pronta para acreditar em mudanças repentinas. Na manhã seguinte,
O motorista trouxe uma notícia que mudaria o rumo das coisas. Haveria uma reunião de negócios importante em outra cidade, e os sócios insistiam para que o casal estivesse presente. Otávio, inicialmente, recusou levar Diana, mas foi lembrado de que a imagem de união familiar era fundamental. Contrariado, concordou. "Você vai comigo", disse sem encará-la. Apenas para manter as aparências. Diana assentiu em silêncio, mas seu coração acelerava. Uma viagem significava dividir mais tempo com ele, talvez até o mesmo quarto. A ideia a deixava nervosa, mas também intrigada. O trajeto até o hotel foi marcado por poucas palavras. No carro, Diana mantinha os olhos na janela, enquanto Otávio permanecia em silêncio, lutando contra a necessidade de se aproximar. Quando chegaram, foram levados a uma suíte luxuosa, ampla, com vista para o mar. Havia apenas uma cama de casal no centro do quarto, coberta por lençóis brancos e travesseiros macios. Diana arqueou as sobrancelhas, surpresa. "Imagino que a reserva tenha sido feita por conveniência." Otávio pigarreou incomodado. Foi o que o hotel disponibilizou. A justificativa soou mais como uma desculpa mal elaborada. A noite caiu, e os dois permaneceram em lados opostos do quarto. Diana lia um livro na poltrona próxima à varanda, enquanto Otávio tentava revisar documentos na escrivaninha. Mas nenhum dos dois conseguia se concentrar. O silêncio era quebrado apenas pelo som do mar e, em alguns momentos, pelas batidas aceleradas dos corações que eles tentavam ignorar. Quando Diana levantou-se para fechar a cortina, tropeçou no tapete e quase caiu. Otávio levantou-se de imediato, segurando-a pelos braços. Por alguns segundos ficaram tão próximos que a respiração de um roçava a do outro. O olhar dele desceu até os lábios dela, e o dela, involuntariamente, prendeu-se no dele. "Diana." A voz dele saiu baixa, carregada de desejo. Ela sentiu o corpo estremecer, mas antes que pudesse reagir, Otávio recuou, soltando-a rapidamente. Passou a mão pelos cabelos, nervoso. "Não posso." "Não pode ou não quer?" Diana retrucou, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Otávio a encarou em silêncio, os olhos ardendo em conflito. Ele queria mais do que tudo, mas admitir isso significava derrubar as muralhas que havia erguido durante anos. Murmurar qualquer confissão seria reconhecer que ela o havia transformado, e ele ainda não sabia se estava pronto para se render. "Boa noite", disse por fim, voltando para a escrivaninha. Diana respirou fundo, tentando controlar a confusão que a dominava. Deitou-se na cama, mas demorou horas para adormecer, inquieta. Do outro lado do quarto, Otávio permanecia acordado, encarando a caneta em sua mão sem escrever nada. A mente dele estava em guerra. O orgulho gritava que deveria manter distância, mas o coração cada vez mais clamava por ela. A noite parecia conspirar contra qualquer tentativa de fuga. A suíte do hotel estava mergulhada em um silêncio espesso, apenas quebrado pelo som suave das ondas que batiam contra as pedras do litoral. A luz amarelada dos abajures criava um ambiente intimista, e cada detalhe do quarto parecia querer aproximá-los. A cama imensa ocupando o centro, a varanda aberta deixando entrar a brisa salgada, e o fato inegável de que não havia para onde escapar. Diana, deitada de lado, fingia dormir. Seu corpo, no entanto, permanecia desperto, atento a cada som. O coração batia acelerado, como se pressentisse que algo inevitável estava prestes a acontecer. Do outro lado do quarto, Otávio estava sentado em uma poltrona, a postura rígida e o olhar perdido em algum ponto do chão. Ele também fingia calma, mas a luta interna o consumia. Por fim, incapaz de suportar o silêncio, Diana virou-se e falou, a voz baixa, mas firme. "Se tudo isso é apenas para manter as aparências, você não precisa se preocupar. Eu sei jogar o papel de esposa perfeita quando estamos em público." Otávio levantou os olhos, surpreso com a firmeza dela. "Não é disso que estou preocupado." Ela franziu o senho. "Então, de quê?" Ele respirou fundo, passou a mão pelos cabelos e se levantou. Caminhou até a janela, apoiando-se no parapeito,
tentando organizar os pensamentos. Estou preocupado porque pela primeira vez não sei o que fazer. Diana ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Havia nele uma vulnerabilidade que nunca tinha visto. Levantou-se devagar e aproximou-se, ficando a poucos passos de distância. Talvez porque pela primeira vez você esteja sentindo. Os olhos dele encontraram os dela, e naquele instante não houve mais barreiras. Otávio se aproximou, hesitante no início, mas logo dominado por um impulso irresistível. Segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Não foi um beijo de orgulho ou posse, mas de entrega. Urgente, ardente, como se estivesse reprimido desde sempre. Diana correspondeu, sem conseguir resistir. Todo o rancor, a dor e as humilhações se dissolveram diante da intensidade daquele momento. Sentiu o corpo estremecer, as pernas cederem, mas os braços de Otávio a sustentavam. Ele a puxou para junto de si, como se temesse que ela desaparecesse. "Eu errei tanto com você", murmurou entre um beijo e outro a voz rouca. "Mas não consigo mais lutar contra isso." "Então não lute", sussurrou ela, os olhos brilhando de emoção. "Só seja verdadeiro comigo, pela primeira vez." Ele a conduziu até a cama, os movimentos cuidadosos, quase reverentes. Não havia pressa, apenas a necessidade de se conectarem de uma forma que nunca tinham ousado antes. Os gestos de Otávio, antes sempre frios e calculados, agora eram cheios de respeito e carinho. Ele parecia temer quebrá-la, como se ela fosse feita de cristal. "Você tem certeza?" perguntou, olhando nos olhos dela, a respiração entrecortada. Diana assentiu, o coração acelerado. Sim, que naquela noite, finalmente, consumaram o casamento que até então não passara de um contrato. Mas agora, não havia documentos, nem heranças, nem obrigações em jogo. Havia apenas os dois, despidos do orgulho e das barreiras, entregues ao desejo e ao início de algo muito mais profundo. Horas depois, já envoltos no silêncio da madrugada, Diana repousava com a cabeça sobre o peito dele. O som das batidas firmes do coração de Otávio era como uma canção inédita para ela. Ele, por sua vez, passava os dedos lentamente pelos cabelos dela, absorvendo cada detalhe como se quisesse gravar aquele momento na memória para sempre. "Eu não mereço você", disse quase num sussurro, como uma confissão que escapava sem querer. Diana ergueu o rosto, olhando-o nos olhos. "Não se trata de merecer, Otávio. Se trata de escolher. E eu só quero que, desta vez, você me escolha de verdade." Ele engoliu em seco, sentindo a responsabilidade daquelas palavras. Pela primeira vez, desejava ser mais do que o homem moldado pelo pai e pelos negócios. Queria ser o homem que ela pudesse amar sem reservas. Adormeceu com ela nos braços, mas um peso ainda rondava sua mente. Havia um segredo escondido, um fardo que não tivera coragem de revelar. Os documentos de divórcio preparados antes mesmo da cerimônia. Uma sombra que, cedo ou tarde, cairia sobre eles. O amanhecer trouxe consigo uma calmaria enganosa. A luz dourada atravessava as cortinas brancas da suíte, iluminando o quarto como se fosse um santuário, após a noite de entrega. Diana despertou devagar, ainda envolta pela lembrança do toque de Otávio, do calor de seus braços e da intensidade com que, pela primeira vez, ele a havia tratado como uma mulher e não como um fardo. Sorriu sozinha, acreditando que, enfim, algo havia mudado. Otávio já não estava na cama. Ela se levantou vestindo o robe e encontrou-o na varanda debruçado sobre o parapeito olhando o mar. O rosto dele estava sério, mas havia algo diferente. Não era frieza, era conflito. Quando percebeu que ela se aproximava, endireitou-se e forçou um sorriso breve. "Dormiu bem?" perguntou a voz rouca. "Muito." Diana respondeu com suavidade. "Foi a primeira noite em que me senti sua esposa, de verdade." As palavras dela atravessaram Otávio como uma flecha. Queria corresponder, dizer que sentira o mesmo, que ela o transformara. Mas o orgulho e, sobretudo, o segredo que carregava o prenderam. Apenas assentiu, sem coragem de encarar os olhos dela por muito tempo.
Horas depois, enquanto ele saía para uma reunião no hotel, Diana decidiu organizar algumas roupas que estavam espalhadas. Ao abrir a mala de couro de Otávio, encontrou uma pasta preta cuidadosamente guardada. A curiosidade, misturada ao desejo de compreender melhor o homem ao seu lado, a levou a abri-la. O que viu fez o chão sumir sob seus pés. Eram documentos legais, solicitações já assinadas, cláusulas frias, selos do tribunal. Um pedido de divórcio, preparado semanas antes do casamento, pronto para ser protocolado. Diana sentiu as mãos tremerem. Cada linha era um golpe em seu coração. Enquanto ela acreditava que começavam a construir algo real, a verdade nua e cruel se revelava. Ele nunca planejara ficar com ela. As lágrimas vieram sem controle. Lembrou-se da cerimônia, das humilhações, dos olhares de desprezo, das noites solitárias. Agora compreendia o motivo da distância dele desde o início. Ela não passava de uma transação, um contrato temporário, algo a ser descartado no momento certo. E a noite anterior, que para ela havia significado tanto, para ele poderia ter sido apenas um devaneio passageiro. Quando Otávio voltou, encontrou-a de pé no centro do quarto, os olhos marejados e os papéis nas mãos. O impacto em seu rosto foi imediato. Diana, começou a voz baixa, cautelosa. O que é isso? Ela ergueu os documentos, as mãos trêmulas. Vai me dizer que não são seus? Que não assinou? Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da verdade. São meus, mas não é o que você pensa. Não é o que eu penso? Ela riu amarga. Está escrito aqui, Otávio. Você planejou se livrar de mim desde o início. Enquanto eu tentava encontrar forças para suportar sua indiferença, você já tinha decidido quando me descartaria. Ele deu um passo à frente tentando se aproximar. Quando assinei esses papéis, eu ainda não sabia quem você era. Eu acreditava que era apenas uma obrigação, que você estava nesse casamento pelo mesmo motivo que todas as outras mulheres que já se aproximaram de mim. Interesse. E agora? A voz dela quebrou. Ontem à noite, foi só mais um capricho? Não. O grito dele ecoou pelo quarto carregado de desespero. Ontem à noite foi a única coisa verdadeira que eu vivi em anos. Você mudou tudo, Diana. Eu juro. Ela balançou a cabeça, lágrimas correndo pelo rosto. Como posso acreditar? Você mente com tanta facilidade. Otávio sentiu o coração se despedaçar ao vê-la assim. Pela primeira vez, estava diante de algo que não podia controlar com dinheiro, contratos ou poder. Era a confiança dela que estava em jogo. E ele a havia destruído. Se for preciso, eu enfrento tudo. Meu pai, minha família, meus sócios. Eu abro mão do Império Almeida. A voz dele tremia, mas era firme. Só não quero perder você. Diana o encarou, o peito subindo e descendo em soluços. Por um instante quis acreditar. Mas a ferida era profunda demais para ser curada por palavras. Virou-se de costas, abraçando a si mesma, sem conseguir responder. Otávio ficou parado, sentindo a distância entre eles se tornar abismo. Pela primeira vez em sua vida, o homem frio e calculista experimentava o medo verdadeiro. O medo de perder o amor que, sem perceber, havia se tornado essencial. Meses haviam se passado desde a noite em que Diana descobrira os documentos de divórcio. Durante semanas, a confiança que começara a nascer entre eles se quebrou em 1000 pedaços. Diana se afastou, fria, guardando o coração ferido atrás de um muro alto. Otávio, por sua vez, experimentou o gosto amargo da impotência. Nada do que dizia parecia suficiente. Nenhuma palavra era capaz de apagar o peso da traição. Foi então que ele decidiu provar com ações, e não apenas com promessas. Renunciou a contratos que colocavam os interesses da família acima dela. Enfrentou o próprio pai em uma reunião acalorada, declarando que não aceitaria mais ser tratado como um fantoche. Se perdermos negócios por minha causa, que seja. Mas não vou abrir mão da minha esposa, disse diante dos sócios incrédulos. Foi a primeira vez que alguém viu Otávio Almeida virar as costas para o império que sempre definira sua vida. Diana soube disso por terceiros, e a notícia a abalou.
Ela ainda desconfiava dele, mas não pôde ignorar a mudança. O homem que a desprezara no altar estava agora disposto a sacrificar o próprio nome para reconquistá-la. Ainda assim, a ferida não cicatrizava tão fácil. Diana exigiu tempo e Otávio aceitou, disposto a esperar o quanto fosse necessário. Com o passar dos meses, ele transformou pequenos gestos em provas silenciosas de amor. Passou a acompanhá-la no jardim, não como um observador distante, mas como um parceiro que dividia a tranquilidade das flores. Sentava-se ao lado dela na biblioteca, não para impor sua presença, mas para compartilhar momentos de silêncio confortáveis. Em vez de presentes caros, oferecia atenção. Ouviu histórias de sua infância, perguntou sobre seus sonhos, algo que nunca havia se importado em fazer. E aos poucos, como uma ferida exposta que começa a cicatrizar, Diana deixou-se abrandar. Ainda guardava cautela, mas percebeu que o homem diante dela já não era o mesmo. A confirmação veio em uma noite de gala, meses depois. O salão estava repleto de convidados ilustres e todos esperavam a presença do casal Almeida. Quando Otávio subiu ao palco para discursar, muitos acreditaram que ele falaria sobre negócios, como sempre. Mas, para surpresa geral, ergueu a taça e disse em voz clara: "Quero aproveitar este momento para dizer algo que nunca tive coragem de admitir. Durante muito tempo, tratei minha esposa como um fardo. Ignorei-a, humilhei-a e a julguei sem conhecê-la. Mas hoje, diante de todos, quero que saibam que Diana não é apenas a senhora Almeida. Ela é a razão de eu acreditar novamente no amor." O salão mergulhou em silêncio. Depois, aplausos ecoaram, alguns espontâneos, outros constrangidos. Mas o que importava estava nos olhos marejados de Diana, que, incapaz de conter a emoção, deixou uma lágrima rolar diante de todos. Foi nesse instante que a última barreira caiu. Ela compreendeu que não se tratava apenas de palavras bonitas. Era um homem frio, que se despia do orgulho diante de toda a sociedade. Um homem que estava disposto a se humilhar publicamente para ter de volta o que quase perdera. Pouco tempo depois, em uma manhã ensolarada, Diana surpreendeu Otávio com um pequeno presente. Entregou-lhe uma caixa delicada e, dentro dela, um par de sapatinhos brancos de bebê. Os olhos dele se arregalaram e o coração disparou. Por um momento, Otávio Almeida, o herdeiro implacável, o homem que aprendera a nunca se deixar abalar, sentiu os olhos marejarem. Ele a abraçou com força, beijando-a com uma devoção que nunca havia mostrado antes. "Você me deu tudo o que eu não sabia que precisava." Sua voz embargada refletia a sinceridade absoluta. Amor, perdão. E agora, uma família. Os meses seguintes foram marcados por transformação. A mansão antes fria ganhou vida. Risos ecoavam pelos corredores. Flores novas eram plantadas nos jardins e os empregados comentavam que nunca haviam visto o patrão tão humano. Diana, agora segura de seu lugar, trazia calor ao lar, e Otávio fazia questão de mostrar todos os dias que a escolhera não por obrigação, mas por amor. Numa tarde dourada, quando o sol se punha e tingia o céu de laranja e rosa, eles estavam na varanda da mansão. Diana repousava a mão sobre o ventre já levemente arredondado, enquanto Otávio a abraçava por trás, o queixo apoiado em seu ombro. Ficaram assim por longos minutos, apenas observando o horizonte. "Quem diria?" murmurou ela, com um sorriso suave. A noiva desprezada se tornou a esposa mais amada. Otávio apertou-a contra si, beijando-a na testa. Não apenas a esposa mais amada. A voz dele estava carregada de emoção. "Você é a mulher que me ensinou a viver." No fim, a história de Otávio e Diana prova que o amor verdadeiro não nasce da perfeição, mas da transformação. Ele, que sempre se orgulhou da frieza e do controle, descobriu que a maior coragem de um homem está em se despir do orgulho para amar sem reservas. Ela, que um dia foi humilhada e desprezada, mostrou que a dignidade e a pureza são armas poderosas, capazes de curar até os corações mais endurecidos. O que começou como um contrato frio e sem futuro, tornou-se um elo inquebrável, construído sobre o perdão, a entrega e a promessa de um recomeço.
E é nessa entrega que reside a essência do romance. A certeza de que, quando duas almas se encontram, nem o tempo, nem os erros, nem os segredos são capazes de apagar a força do sentimento. Diana deixou de ser a noiva desprezada para se tornar a mulher mais amada, e Otávio deixou de ser um milionário solitário para ser apenas um homem apaixonado. Porque no amor verdadeiro não há vencedores nem vencidos. Há apenas dois corações que, ao se unirem, descobrem juntos o que significa viver de verdade. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.